O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, que fica na cidade de São Miguel, se destaca por apresentar o maior número de estátuas e estruturas em melhor estado de conservação. Por isso, em 1983, o sítio foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura. E as ruínas de São Miguel foi o destino de mais uma gravação do programa especial Momento Patrimônio, aqui da UPF-TV. Confira agora um pouco da história desse local. As gravações iniciaram sobre um sol forte que iluminava um cenário bastante rico em história. Está começando o programa Momento Patrimônio, aqui no sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Os nossos convidados de hoje, o professor Talgolin, professor do curso de História da UPF, e a professora Jaqueline Aller, professora da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF e também arte historiadora. A 260 quilômetros de Passo Fundo, na cidade de São Miguel, está o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, criado a partir de remanescentes da redução indígena, idealizado por padres e construído por índios entre 1687 e 1756. Por ser patrimônio cultural da humanidade e importante para a formação da população do estado gaúcho, o local foi escolhido para finalizar as gravações da segunda temporada do programa especial Momento Patrimônio da UPF-TV. Penso que poderíamos começar a discussão pensando um pouco sobre os critérios para a definição deste espaço como patrimônio da humanidade declarado pela Unesco, um órgão internacional. É muito interessante fazer essa discussão, essa reflexão em torno do patrimônio dentro deste espaço, para que possa também auxiliar a professores, a comunidade em geral, a refletir o significado e a importância disso, desse fragmento de uma história muito mais ampla, né? E a partir daqui a gente possa, então, dar continuidade às discussões sobre o patrimônio, articulando com uma totalidade maior. O programa Momento Patrimônio foi criado em 2011 com a ideia de desenvolver ações de educação e preservação de bens históricos, culturais e naturais. Em 2012, em reconhecimento ao trabalho feito, o projeto recebeu o Prêmio Nacional Darcy Ribeiro. Momento Patrimônio foi desenvolvido pelo curso de História da UPF, com o apoio do Museu Histórico e do Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo, em parceria com a UPF-TV. E nós aí fomos premiados com esse prêmio, contemplados, né, com a totalização da pontuação, né, com destaque, em função realmente assim, de estarmos nos preocupando com o processo de educação patrimonial com a nossa comunidade. Das antigas reduções restam apenas essas ruínas, as raízes de uma civilização de índios guaranis, que se organizou a partir de um planejamento de padres jesuítas, mas que pela ganância dos colonizadores foram totalmente destruídas. É uma cidade avançadíssima para o século XVII e XVIII, projetada com praça central, com sistemas de água, com sistema de plantio, com sistema de organização do espaço urbano. E a vida, digamos, a vida pública, ela ocorria toda na praça, as festividades, as atividades em geral. Com dimensões gerais de 25 metros de largura, 73 metros de comprimento, a construção teve 3 etapas: a nave, a torre e o pórtico. Então essa concepção arquitetônica, ela resulta de uma combinação daquilo que se conhecia na Europa e daquilo que se tinha na América. Né? Através da Casa dos Índios, da Praça Central, que era comum aos dois, né? E na parte, digamos, do poder espiritual, do poder religioso, se tinha a presença do sistema também europeu. Hoje, o sítio de São Miguel das Missões ainda compreende a Igreja de São Miguel Arcanjo, o Sino, a Cruz Missioneira e o Museu das Missões. A relação da história e do ensino missioneiro, repassados em sala de aula, foram os assuntos discutidos na gravação de 2 programas. De fato, a escola é o lugar onde vai se criar sentido, vai se dar uma leitura de sentido para esse lugar, para esse patrimônio, né? E essa leitura de sentido, ela não tem que estar vinculada, de fato, a uma descendência, porque muitas vezes as pessoas procuram nos patrimônios a sua origem, né? Uma origem étnica, uma origem, enfim, ela não tem que estar vinculada a isso, ela tem que estar vinculada a uma experiência do humano. Foram capazes de construir, foram capazes de formar um centro artístico expoente,
né, que exportava imagens, que exportava instrumentos musicais. Porque através dele nós podemos compreender grande parte da história americana, grande parte da história do Rio Grande do Sul, desde que a gente enxergue isso aqui não como algo parado, estático, que estava algo que veio do passado, como algo perdido e sem movimento. Na verdade, para construir isso aqui, envolveu muitas pessoas, né, décadas. Parte da história da Igreja de São Miguel está preservada no Museu das Missões. O museu, projetado pelo arquiteto Lúcio Costa, foi criado em 1940 e construído como um prédio para abrigar uma coleção valiosa de arte barroca missioneira, que foi recolhida na região por um antigo zelador, Hugo Machado. Localizada a 1 quilômetro ao sul do sítio arqueológico está a fonte missioneira, que abastecia de água a redução. Na cidade de São Miguel há também um ponto de memória. Um projeto que há 12 anos nós desenvolvemos, que busca a conscientização da devolução das peças pós-guerra guaranítica. O lugar reúne peças produzidas pela população local e guarda bens representativos da cultura material indígena. Sempre foi uma coisa em si mesmo, mas também a fronteira de vários contrários que teve que se harmonizar, conviver e viver junto, né? E claro que muitas vezes, inclusive, com guerras, com disputas bastante importantes. Mas nós só podemos entender o Rio Grande do Sul se a gente colocar a missão neste projeto.